Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 15, leremos do versículo 8 ao 10. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 15, do versículo 8 ao 10. O qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos digo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Senhor, está muito bom esse tempo na Tua presença. Concordamos com a Tua palavra que diz que mais vale um dia nos Teus átrios do que em outra parte 1000. Porque aqui nós temos mais do que onipresença, nós temos glória do Senhor manifesta. Então, sacia-nos, alimenta-nos, enfim, Senhor, faz com que saiamos desta nave de templo abastecidos, fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder, para encararmos uma semana de dias úteis, que sejamos orientados, que a imperfeição e a limitação humana não sejam empecilhos para a manifestação da Tua glória, para a proclamação das verdades eternas. Em nome de Jesus Cristo, vai tirando todo o bloqueio mental, toda a passividade mental, toda a distração, que todos nós alcancemos aquele crescimento equilibrado, que cresçamos na graça e no conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Encontrando a dracma perdida. Nós servimos a um Deus que procura. É interessante, né? Que nós fomos orientados assim a semelhança do que acontece com deuses de diversos panteões, de países, de regiões, onde o rei, o Deus fica lá e você tem que correr atrás dele. Você tem que buscar. Aqueles reis de comunidades na África têm os seus palácios. Eu fui recebido por 3 reis na Nigéria. Eu tinha que ir lá, aguardá-lo na sala, na antessala, e esperar o momento que o mestre sala abrisse a porta, está tudo ajeitadinho, a gente tinha que entrar lá, ter um tipo de reverência, tinha que ter o cuidado de não pegar nada com a mão esquerda, só com a mão direita, aquilo que é oferecido, o rei oferece, aquilo que eles acham que é um petisco, que é uma castanha chamada culanete, que tem lá na Nigéria. E a diaconisa Ângela Madeira, ela estava filmando e ela tinha a mão esquerda livre e foi estender a mão para tirar. O mestre Sala falou: não, é com a mão direita. E assim são as pessoas que se acham. Agora, o nosso Deus não se acha.
o nosso Deus procura. E você vai ver que logo após a expulsão do Jardim do Éden, em Gênesis 6:3, você vai ver, escrito o quê? Não contenderá para sempre o meu espírito com o homem. Dando a entender que Deus já saiu buscando, procurando aquele que estava perdido. Porque ser expulso do Jardim do Éden, ser expulso do paraíso, é perdição. Mas Deus, na pessoa do Espírito Santo, vai lá lutar para trazê-lo de volta. Não, pode ler aí em Gênesis 6:3. Não contenderá para sempre o meu espírito com o homem, porém os seus anos serão 120. Então Deus procura. Aí você vê no Salmo 101, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. O que anda num caminho reto, esse me servirá. E aí, no diálogo, aí você imagina, não, esse é uma busca elitista. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Então ele vai pegar só gente boa mesmo. Aí você vê Jesus no início do seu ministério terreno, no diálogo com a samaritana, dizendo: o Pai procura os verdadeiros adoradores. E aí, nesse texto aqui, os fariseus começaram a criticar o Senhor Jesus. Os fariseus e os escribas diziam: esse recebe pecadores e come com eles. Aí Jesus propõe 3 parábolas para mostrar que ele busca, que ele procura. Ele propõe a parábola da ovelha perdida, que é a 100ª, mas ele excede. Na quinta-feira nós conversamos sobre isso. Ele não busca só a 100ª, porque a 99ª está lá totalmente protegida, em segurança, ainda que o pastor esteja distante, ela se agrupa, fica no deserto, aguardando a volta do pastor com a 100ª ovelha. Então, ele vai buscar a 100ª. E aí Jesus mostra que ele excede ainda. E você lê o apóstolo São Paulo na Epístola aos Efésios dizer: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele excede sempre. E aí Jesus, em São João 10, fala de mais uma ovelha. Tenho ainda, olha só, tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém agregá-las, e haverá um só rebanho e um só pastor. E aí você entende essas figuras de linguagem que Jesus apresenta. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma e a parábola do filho pródigo. Então, essa condição de perdido muitas das vezes, o que o inimigo quer. Fulano está perdido. Jesus pega nos 2 primeiros missionários, a primeira missionária, o primeiro missionário do cristianismo. A primeira missionária, uma mulher que tem 6 insucessos matrimoniais. Jesus diz para ela: tivesse 5 maridos, e o que tens agora não é
Deu. E Jesus tem um diálogo com ela e faz com que ela comece a ser uma pessoa que tem água dentro de si para jorrar. E ela vai falar com os samaritanos que se consideravam inimigos dos judeus, e os judeus os consideravam inimigos, e ela vai para esse povo e é usada por Deus para que aquelas pessoas se aproximem do Senhor Jesus Cristo, os samaritanos. E aí você vê mais. Imagine hoje, preste bem atenção, numa cidade assim, tipo, na Consolação, assim, na cidade lá, o cemitério da Consolação. Um cara que entra lá dentro, rebenta a porta e vai morar lá dentro do sepulcro, tentam algemá-lo, ele rebenta a algema, tentam acorrentá-lo, ele rebenta as correntes, tentam colocar grilhões nos pés dele, ele arrebenta tudo. Andava se ferindo, uma pessoa que, segundo a pergunta de Jesus, a resposta dos demônios, ele tinha no mínimo 6.000 demônios dentro dele. Aí você vai entender, o Filho do Homem veio buscar e salvar o quê? Buscar e salvar só o pessoal da elite. Você já viu Jesus perdendo tempo, trocando ideias com Anás e Caifás? Ele nem vai lá. Ele olhou o coração de Nicodemos e viu que o Nicodemos tinha um coração bom. Ele era um príncipe, ele era da nata da sociedade, assim como ele. José de Arimateia, então, a Susana, mulher do procurador. Essas pessoas foram procuradas por Jesus, mas ele não procurou aqueles que não tinham a menor pretensão, né, de se dizerem perdidas. Já pensou? Anás, sumo sacerdote, Caifás, estavam perdidos dentro da casa de Deus. E você vai ver a parábola que a mulher, ela perde, ela tinha 10 dracmas. O que é uma dracma? A dracma é uma moeda de prata que poderíamos... Eu estava conversando, trocando umas ideias com o Newton, aí eu pensei em dividir 1.320, fui perguntar para a Natália, e qual o valor do salário mínimo, dividir ele por 23, que daria quase R$58, seria uma diária. Não, mas diária não se trabalha em termos de salário mínimo. Diária é de 100 para cima, 150, R$200. Então, isso era a dracma. Jesus utiliza essa figura de linguagem para mostrar que ela tinha um valor. Ela tinha 10 dracmas e perde uma. E aí ela começa a pensar, como é que eu vou achar? Ela abre a porta e vê que a casa está numa escuridão, for preciso acender a luz. E ela acende a candeia, acende a luz. E vê que a casa está suja. Naquele tempo, era chão batido. E eu conheci muitas casas, inclusive... de parentes nossos, né, que tem casa de pau a pique, chão batido, e a gente entende um pouco disso. E ela pega a vassoura e começa a varrer, e começa a limpar, e começa a colocar as coisas nos devidos lugares, e ela encontra a dracma. Tudo isso eu estou falando para você entender que o próprio Deus, na pessoa de Cristo, está dizendo assim,
Eu não largo o camarada de qualquer jeito. Não. Eu vou atrás. E aqui tem gente que ele foi atrás mesmo. Ele correu atrás. Ele falou, não, ele se dá por vencido. Satanás, quando Jesus diz, meu Pai mas deu, e ninguém as arrebata das minhas mãos. Então ele vai atrás para buscar mesmo. E aí ela acha a sua dracma. E ela faz uma festa, chama as amigas e diz para essas amigas, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma que eu tinha perdido. Isso tem que levar você, que está dando ouvidos para o inimigo. Eu conheço muitas pessoas que, por terem feito coisas terríveis, elas estão recebendo acusação constante de Satanás, que é acusador. Algumas recebendo acusações de coisas que já foram confessadas, ou seja, está havendo uma pescaria no mar do esquecimento. E o inimigo dizendo, você não tem salvação. Você está perdido. Olha que coisa, que paradoxal, né, querido? Que paradoxal, né, querida? Perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E como nós estamos no mês no qual a gente didaticamente enfatiza a família, Deus está falando com pessoas que já largaram de lado determinadas situações, determinadas pendências na família. Eu não aguento mais, já me cansei. Mas você tem um Deus que não se cansa nem se fadiga. Um Deus que não dorme. No Salmo 121, diz que o nosso Deus não tira nem um cochilo. Às vezes ele fala, descansa aí que eu estou trabalhando. Descansa que eu estou buscando. A gente tem que trazer uma palavra como essa para pisar na cabeça da serpente. Mentirosa, mentirosa, tem que esmagar. Não vem dizendo que não tem jeito, Jesus Cristo dá jeito. Dá para confiar? Dá para você acreditar que existe, sim, uma saída, que há um escape, que esse filho, que essa dracma que você perdeu dentro da sua casa, pode ser recuperado, pode ser achado. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Então, aí não é para o meu filho. Mas, quando você lê, quando você ouve, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É bom demais isso. Não é esse Deus que se acha, esses deuses desses panteões, principalmente do Oriente, que eles ficam lá e inalcançáveis. Não, o nosso Deus, ele vem, de sorte que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, tomando a forma humana. E o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ele não foi morar em palácios, ele foi morar em
cabanas, ele foi morar em tabernáculos, em barracas. Ele veio tabernacular. O texto, olha, a palavra, o termo lá, habitou entre nós, é tabernacular. Então ele vem até nós, ele vem, não vai procurar a elite da sociedade, ele vai procurar quem está na pior situação. E pode ser o seu filho, pode ser a sua filha, pode ser o seu pai, pode ser quem for. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se você não acreditar nessa palavra, você não está bem. É possível que você também esteja perdido. Que existe na palavra de Deus toda menções, propostas de Deus, de que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, que nesta noite, essa voz do Espírito Santo continue ecoando. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar? Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor que te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor que te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, um escudo na tempestade.
certeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor que te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor que te levantarás. Ele vem para te salvar. Glória a Deus. Eu conheci uma pessoa que se tornou da minha família um cunhado, que ele não acreditava no perdão de Deus. Minha irmã orou 23 anos pela salvação dele. 23 anos. E ele estabeleceu um sinal, que era Deus. Porque se qualquer pessoa chegasse para ele, não, Deus é misericordioso, Deus é longânimo, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, você tem um recomeço a cada manhã. Ele não acreditava. Não acreditava, não. E ele estabeleceu um sinal. Se Deus me falar dessa maneira, aí eu vou entender que é Deus. Ele estabeleceu aquilo que ele considerava mais próximo do amor de Deus, que era a mãe dele falando com ele. Como a mãe dele falava com ele, ele entenderia, ele acreditaria que era Deus. E a mãe dele era espanhola. E no meio de uma vigília, após um grande milagre de reconciliação, o Senhor se dirige a ele. Ele achava-se o mais desprezível dos seres humanos, acompanhando assim. E o Senhor se dirige a ele e fala: Julito, mi hijo. Pronto. Foi exatamente isso. E ele cai com o rosto no chão e começa a reconhecer de que esse Deus é o Deus que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Satanás é um mentiroso. E ele está colocando na mente de muitas pessoas que não existe escape, que não há saída, mas ele é um mentiroso. E você olha para a palavra de Deus que diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é sempre maior do que o seu erro, meu querido. O Senhor diz para Paulo: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Graça suficiente. Graça de um Deus que vai buscar, que Ele tira a pessoa do monturo e a coloca assentada junto com os príncipes do povo. É isso que a palavra de Deus faz. Quantos lugares em Angola, lá no Zango, eu vi um rapaz que não tinha documento, ele não existia legalmente. Nasceu com problemas de paralisia e andava com muitos problemas assim, mas acabou se envolvendo no crime, no tráfico. E ele não existia. Se eu morrer, eu vou para a vala mesmo, para a vala comum. Eu não existo. E ele não acreditava que Deus iria buscá-lo.
ia procurá-lo. Mas Deus o achou. Deus o achou e o tirou daquele lugar e o colocou. E ele dá o testemunho, e ele mostra a sua cédula de identidade, diz: agora eu existo. Deus me achou. Eu posso descansar agora, porque eu tenho certeza da salvação. Eu tenho certeza que eu passo a fazer parte da contagem dos seres humanos. É isso que Deus faz. O que está acontecendo com você? Deus está trazendo essa palavra certamente porque Ele sabe, Ele conhece. Antes da gente fazer a distribuição nos grupos, antes da gente fazer aqueles convites antecipados a partir da meia-noite do dia anterior, né? Da passagem do dia anterior para o dia do culto, a gente faz uma distribuição, convites e tanta coisa. Mas essa é a parte humana. A minha busca é por aqueles que são meus. Tenho ainda ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém agregá-las, e haverá um só rebanho e um só pastor. E a ênfase de hoje, nesse mês da família, é que você não desanime porque você perdeu uma dracma dentro da sua casa. Acenda a luz, faça a limpeza, limpe, coloque em ordem tudo que precisa ser colocado em ordem, e assim você encontrará a dracma perdida. Amém? Vamos orar. Senhor, que a Tua palavra possa fazer a diferença na vida de muitas pessoas, que nesta noite as pessoas acreditem no Senhor, que elas tenham ouvidos para ouvir a voz do Teu Espírito Santo, que é verdade, e deixem de dar ouvidos ao mentiroso, ao ladrão, aquele que só vem a matar, a roubar, a destruir. Que as pessoas acreditem que o Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então faz uma obra poderosa nesta noite, Senhor, que muitas pessoas estejam se preparando para o descanso físico, mas antes disso, tomem essa decisão e não durmam como meras criaturas, mas durmam como filhos, como filhas do Pai Celestial. Em nome de Jesus, faz isso, porque o Senhor disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em nome de Jesus, promove salvação. Amém. Graças a Deus. Se você tem alguma declaração a fazer sobre uma decisão tomada, coloque isso no chat, tanto do YouTube como do Facebook. Todos podem se assentar e nós vamos agora para o momento conclusivo. Pedidos de oração. Ontem só tivemos